O vento cortava o rosto de Adaon enquanto ele segurava as rédeas firmemente, cavalo trotando rápido pelas ruas estreitas da cidade. Bonés estava ao lado, com o mosquete apoiado no ombro, o olhar alerta. Atrás deles, os 4 muambeiros designados por Lucas seguiam em formação, cada um montado em um cavalo igualmente nervoso, atentos a qualquer movimento suspeito. Adaon cerrou os dentes, olhando ao redor. Bonés, isso vai dar merda. Eu sinto isso no ar. Sério, vai dar merda grande, disse Adaon. Bonés soltou um meio riso, sem olhar para ele. Roden, meu velho merda já deu faz tempo. A gente só tá pegando o rastro agora. Aproveita e se diverte, disse Bonés. Adaon bufou, mas não respondeu, os olhos percorrendo cada esquina da rua. Casas de madeira, barris empilhados, algumas pessoas passando rápido, evitando olhar para eles. Cada passo do cavalo parecia amplificar o som da tensão no ar. Eles avançaram mais algumas ruas e começaram a notar muambeiros dispersos, alguns de guarda em pontos estratégicos, outros apenas caminhando casualmente, mas mantendo o olhar atento. Alguns acenavam discretamente quando os viam, outros faziam sinais com as mãos que Adaon não conseguiu decifrar imediatamente. Adaon sentiu um arrepio percorrer a espinha. A cidade estava estranhamente silenciosa, exceto pelos cascos dos cavalos e o ranger das carroças distantes. Cada esquina podia esconder alguém armado. Eles continuaram avançando pelas ruas, cavalo após cavalo, muambeiros estrategicamente posicionados nos cantos, observando, atentos. A cidade parecia um tabuleiro de xadrez e eles eram apenas uma peça prestes a se mover. Adaon fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando controlar o nervosismo. A cada passo do cavalo, a sensação de que algo estava prestes a explodir crescia mais e mais. O caminho finalmente os levou até uma rua mais larga, ladeada por armazéns e barracos. Ao fundo, uma fumaça fina subia de uma construção com portas abertas. Adaon percebeu uma figura movimentando-se entre vários objetos empilhados. Eles desaceleraram os cavalos, aproximando-se com cautela. Quando entraram no pátio, a cena que encontraram os fez parar em choque. Louci, a mulher alta e calma, estava cercada por corpos caídos, membros dos libertines, empilhando-os com cuidado quase cirúrgico. Ela matou todo mundo? Questionou Adaon. Bonés apontou para os corpos. Parece que a festa começou sem a gente, meu amigo, disse Bonés. Louci olhou para eles e soltou um sorriso frio. Tentaram me pegar, achavam que iam me surpreender, mas se ferraram nas minhas armadilhas, disse Louci. Adaon trocou um olhar com Bonés, sem acreditar na frieza da cena. Armadilhas? Você estava sozinha contra todos eles? Perguntou Adaon. Sozinha? Sim, mas preparados ou não, esses imundos não tinham chance contra mim, respondeu Louci. Ela apontou para os corpos espalhados. Quero que vocês carreguem isso para o canto ali. Depois vou mostrar onde guardar os itens que encontrei, disse Louci. Bonés se aproximou, ainda olhando desconfiado para Adaon. Itens? Que tipo de itens? Perguntou Bonés. Louci cruzou os braços, os olhos brilhando com determinação. Coisas que provam onde os libertines vão se reunir. Informação preciosa, respondeu Louci. Adaon sentiu um arrepio de excitação misturado com tensão. Essa missão era mais perigosa do que qualquer outra que ele havia enfrentado. Certo, então levamos os corpos e depois os itens. Alguma coisa a mais que devemos saber? Perguntou Adaon. Louci deu um meio sorriso, quase desafiador. Sim, não se deixem ser vistos pelos olhares errados. E Roden, não faça nada, idiota. Estou contando com vocês, respondeu Louci. Adaon engoliu seco, lembrando de todos os riscos e de Krogar em sua mente. O lugar estava silencioso depois do esforço intenso. Os corpos já tinham sido arrumados no canto e os itens recolhidos, cuidadosamente guardados. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar e cada sombra parecia mais longa do que realmente era. Adaon se afastou alguns passos, ajeitando a capa e respirando fundo. Olhou para Louci, que o observava com os braços cruzados, olhos atentos. Eu tenho que ir agora, disse Adaon. Louci arqueou uma sobrancelha, desconfiada. Vai assim? Não vai ficar para garantir que tudo está seguro? Perguntou Louci. Adaon respirou fundo,
seus dedos batendo levemente no mosquete preso às costas. Uma hora ou outra os libertines vão descobrir que fomos nós dois que causamos aquela merda no armazém. E quando descobrirem, eu vou garantir que não percebam que fomos eu e o Bonés. Respondeu Adão. Louci o estudou por alguns segundos, avaliando cada nuance do rosto dele, e finalmente assentiu. Muito bem, então vai, mas tome cuidado. Não quero ver nenhum muambeiro morto por aí por causa de uma bobagem. Disse Louise. Adão sorriu levemente, tentando aliviar a tensão que ainda sentia. Pode deixar, eu cuido para que ninguém saiba de nada e que ninguém se meta na nossa história. Disse Adão. Adão se virou para Bonés, que estava ajustando a aljava e tentando parecer despreocupado, embora o rosto revelasse preocupação. Adão segue seu caminho. Momentos depois, havia deixado o cavalo amarrado em um beco escuro, seus passos silenciosos entre sombras e barracos, evitando qualquer olhar curioso. Cada passo ecoava como se a cidade inteira estivesse prestando atenção. Ele respirava fundo, o coração acelerado, pensando na missão, nos libertines e, claro, em Krogá. Ele finalmente a encontrou escondida atrás de um armazém, com o capuz levantado, olhos atentos à rua. Ela se virou ao ouvi-lo chegar. Adão, tenho novidades, mas acho que você vai querer falar primeiro. Disse Krogá. Adão franziu a testa, aproximando-se dela rapidamente. Não, Krogá, você fala. Mas antes, escuta isso. Essa bagunça toda tá rolando porque os libertines descobriram o esconderijo da Louci, o braço direito dos muambeiros. Se eles continuarem assim, estão a um passo de descobrirem que fui eu e o Bonés que fizemos aquela merda no armazém. Respondeu Adão. Krogá piscou, absorvendo a gravidade da informação, e depois inclinou a cabeça, preocupada. Então você quer dizer que eles estão atrás de você? Questionou Krogá. Adão assentiu, mordendo o lábio. Exatamente, e se eles chegarem lá primeiro, não é só o meu que vai estar na reta, todo mundo ligado a essa missão pode se ferrar bonito. Respondeu Adão. Krogá franziu o senho, respirando fundo, tentando processar tudo. E o que exatamente você quer que eu faça? Porque não é só sentar e esperar, né? Perguntou Krogá. Adão ergueu uma sobrancelha, olhando em volta para ter certeza de que ninguém os observava. Eu quero que você continue reunindo informações discretamente, mas também ajude a cobrir minhas costas. Quero saber de qualquer movimento dos libertines, qualquer buraco na segurança deles, antes que eles descubram qualquer pista de nós dois. Respondeu Adão. Krogá sorriu levemente, mesmo com a tensão estampada no rosto. Então você confia em mim para salvar sua bunda? Questionou Krogá. Adão riu de canto, a tensão diminuindo apenas um pouco. Confio, mas não inventa de morrer sem mim, ok? Se você sumir, a culpa vai ser minha, mas eu não vou perdoar. Respondeu Adão. Krogá fez um gesto com a mão, fingindo uma reverência. Pode deixar, eu não morro assim tão fácil. Mas você também vai ter que ser rápido, porque se os libertines descobrirem que você tá na cidade, meu amigo vai ser uma carnificina. Disse Krogá. Adão respirou fundo, absorvendo as palavras. Olhou para os prédios em volta, os becos escuros, as ruas silenciosas, e sentiu o peso da situação. Se essa merda der errado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Disse Adão. Krogá se aproximou, tocando de leve o braço dele. Então vamos garantir que não dê errado, juntos. Respondeu Krogá. Adão assentiu, sentindo a confiança de Krogá acalmando um pouco a ansiedade. Certo, mas vamos fazer rápido. Não podemos chamar a atenção. Qualquer erro é o fim do jogo. Disse Adão. Um tempo depois, Adão e Krogá se afastaram um pouco das ruas principais, entrando em um beco estreito e silencioso. A luz do entardecer batia nas paredes de pedra, criando sombras que se misturavam às preocupações de Adão. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ok, agora que você sabe o que está acontecendo, me conta, quais são as novidades? Perguntou Adão. Krogá cruzou os braços, o semblante sério, mas com um brilho de determinação nos olhos. Os negócios dos orcs estão em risco e não é pouca coisa. Mas a parte boa é que Loran e Dervine conseguiram chegar de volta a Varsilia e avisar o rei sobre a situação. Respondeu Krogá. Adão franziu a testa, tentando absorver a informação. O que deu? O que o rei disse? Ele vai explodir a cidade de qualquer jeito. Questionou Adão.
Crogá respirou fundo, jogando a cabeça para trás por um instante, como se quisesse absorver o peso das notícias antes de falar. Confirmamos recebendo a carta dele se o rei está furioso. Ele deu um tempo máximo de 2 semanas para resolvermos tudo. 2 semanas, Adão. Depois disso ele vai mandar tropas armadas até os dentes, mosquetes, canhões, tudo. Invadir a cidade a qualquer custo, respondeu Crogá. Adão engoliu em seco, sentindo o frio subir pela espinha. 2 semanas não é tempo nenhum, murmurou Adão. Crogá soltou um suspiro, puxando um pedaço de papel do bolso e jogando no chão antes de amassá-lo. Eu até queimei a carta depois de confirmar. Não quero que caia em mãos erradas, mas vou fazer o que puder tentar ajudar. E você precisa ter cuidado, mais do que nunca, disse Crogá. Adão olhou para ela, percebendo a seriedade nos olhos da amiga. A tensão da missão se misturava ao peso de proteger não só a própria vida, mas a de todos ligados à cidade. Certo, então temos 2 semanas para resolver essa bagunça. Se falharmos, não é só a gente que se fode, é todo mundo, disse Adão. Crogá assentiu, firme. Exato, mas a gente vai dar um jeito. Eu não vou deixar que os libertines tomem a cidade, nem que o rei acabe com ela, concordou Crogá. Adão respirou fundo, olhando as sombras que se alongavam pelo beco. Bom, parece que a diversão tá só começando, disse Adão. Crogá deu um leve sorriso, mas os olhos continuavam atentos às ruas ao redor. Então vamos começar rápido, silencioso e sem chamar atenção. 2 semanas é muito pouco, Adão, assentiu Crogá. Adão concordou, puxando o capuz mais para frente, escondendo o rosto. Cada passo dali em diante precisava ser calculado. Não era apenas sobre roubo, espionagem ou lutar com gangues. Era sobre salvar a cidade inteira de uma invasão e equilibrar a fúria do rei. Adão saiu do beco com Crogá, os passos rápidos, quase inquietos. O céu começava a escurecer e a cidade parecia uma panela prestes a explodir. Ele respirou fundo, ajeitando o capuz. Vou dar um jeito nessa merda, vou sim. Não tem mais volta, murmurou Adão, consigo mesmo. A cada passo ele sentia o peso de 2 semanas se fechando como uma porta trancando atrás dele. Não dava para fugir, só dava para ir para frente. Ele percorreu as vielas estreitas, sempre colado às sombras, até finalmente enxergar a estrutura de madeira reforçada no final da rua, a base da milícia. Era uma espécie de forte improvisado, com lanternas penduradas, barris, caixas de munição e porteiros armados com mosquetes. Homens preguiçosos, mas perigosos. Adão se escondeu atrás de uma carroça virada. Se os libertines querem guerra, ótimo, mas eu vou ferrar os 2 lados antes disso, sussurrou Adão. Adão puxou 2 pequenas facas que sempre carregava presas aos antebraços. Exalou devagar e desapareceu na escuridão. Adão se aproximou de um soldado da milícia que estava encostado na parede, coçando o nariz e reclamando da vida. Adão surgiu atrás dele como uma sombra viva, tapou-lhe a boca e introduziu a lâmina certeira entre as costelas. O homem só arregalou os olhos, caiu mole, sem sequer conseguir respirar alto. Adão pegou do corpo a pistola de pederneira, conferiu a pólvora e colocou na cintura. Ele se moveu como se fosse parte da própria madeira da estrutura. Passou por uma janela quebrada, rolou silenciosamente para dentro e caiu em um corredor escuro. Adão se aproximou de 2 milicianos que conversavam, contando os passos deles. Quando passaram sob o fio de luz de uma lanterna pendurada, ele saltou. A faca atravessou a garganta do primeiro, o segundo virou assustado e Adão o empurrou contra a parede com força, silenciando-o com a mão enquanto enfiava a lâmina no pulmão. Os 2 caíram sem barulho. Adão pegou mais 2 pistolas dos cintos deles. Colocou uma de cada lado e agora tinha 3 armas de pederneira na cintura. A base da milícia era maior por dentro do que parecia. Havia um salão com barris de pólvora, mapas, armas penduradas e uma fileira de soldados jogando cartas, rindo alto. Adão saltou silenciosamente e caiu atrás de um dos barris. Pegou uma pedra e jogou para o outro lado da sala, atraindo a atenção de alguns milicianos. Quando o primeiro se aproximou do barril, Adão puxou o homem pelo colarinho e cortou sua garganta em um movimento rápido, suave, quase elegante. Adão jogou a faca no peito dele com precisão absoluta.
O miliciano caiu como um saco de batatas. Pegou mais 2 pistolas. Agora tinha 5 armas de pederneira na cintura, parecendo um arsenal ambulante. Adão continuou avançando pela base. Cada canto tinha um guarda distraído, cansado ou resmungando da vida. E Adão os eliminava um por um, com uma facada sob o maxilar, um corte curto e rápido na coluna, um puxão de pescoço e uma lâmina enfiada entre armadura e costela. Em nenhum momento levantou alarme, ninguém gritou e ninguém correu. No corredor final, um miliciano de barba espessa caminhava com um mosquete na mão, cantarolando. Adão surgiu atrás dele e encostou uma faca no pescoço, puxando a lâmina, fazendo o homem cair sem chance de reação. Adão pegou a 6ª pistola e então respirou fundo, olhando para o corredor cheio de corpos que ninguém veria até ser tarde demais. Adão entrou no depósito silencioso como uma sombra, mas não saiu como uma sombra, saiu como uma tempestade. Adão já estava com a cintura pesada, cheia das pistolas de pederneira roubadas da milícia, cada uma carregada e pronta para aquele único tiro que faria toda a diferença. Ele avançava entre os caixotes e barris, sabendo exatamente onde os libertines escondiam parte das rotas de contrabando e onde guardavam documentos. A estratégia dele não era destruir, era causar caos calculado. Começou pelos cantos mais estreitos, riscou um fósforo, deixou o fogo pegar nas palhas empilhadas, o cheiro de fumaça crescendo rápido. Andou até a 2ª fileira de barris, levantou uma pistola, apontou para o teto e bang! O estampido ecoou forte no depósito, sem nem olhar para a arma, jogou-a para o lado, como planeado. A pistola caiu perto da lona marcada com o símbolo da milícia. Mais alguns passos, outra pistola, outra rajada de pólvora. Bang! Ele jogou a arma por cima de um caixote, onde qualquer libertine encontraria depois. Cada tiro era um recado, cada arma abandonada um rastro falso. Em minutos, haveria testemunhas jurando que viram homens da milícia invadindo o depósito. Com o fogo começando a lamber as paredes internas, Adão pegou um pedaço de carvão de um barril estourado e riscou, com pressa, mas com precisão, o símbolo cru da milícia, o círculo mal pintado com a lança atravessando. O suficiente para ser reconhecido e suficientemente tosco para parecer obra de um miliciano de verdade. Adão se afastou, olhos atentos, certificando-se de que as chamas não o cercariam. Se querem guerra, então vão se matar sozinhos, murmurou Adão, baixinho, enquanto deixava o hangar pela lateral, o rosto iluminado pelo fogo crescente atrás de si. Quando o primeiro barril estourou com o calor, ele já estava longe demais para ser visto, mas perto o suficiente para ouvir e sentir que o plano estava funcionando. O caos que viria dali seria enorme, e era exatamente o que Adão precisava. Adão voltou pelas vielas da cidade, passos silenciosos, sem deixar rastros. As chamas e o barulho do depósito ficavam para trás, e ele manteve a expressão neutra. Ninguém poderia desconfiar do que ele havia feito. Não falou nada para Bonés durante o caminho, apenas gesticulava discretamente quando desviavam de algum patrulheiro ou grupo de curiosos. Ao chegar na base de Louise, os muambeiros já estavam em alerta, vigiando possíveis movimentos dos libertines. Adão entrou e se posicionou ao lado de Bonés, sem uma palavra. Ele precisava processar mentalmente a sequência de tiros, granadas e falsos rastros que deixara, garantindo que tudo tivesse sido executado conforme planejado. Bonés, que estava sentado encostado em uma parede com os braços cruzados, olhou para ele. Você voltou calado, já deve ter feito alguma merda dessas suas, né? Perguntou Bonés. Adão deu de ombros, ainda sem sorrir. Melhor ninguém saber, menos bocas, menos problemas. Só vamos vigiar e esperar que o plano funcione. Respondeu Adão. Os dois se posicionaram nas sombras da entrada, olhos atentos, mãos próximas às armas. Silêncio absoluto, exceto pelo vento nas bandeiras da gangue e pelos sons distantes da cidade. E naquele momento, o mundo parecia esperar por um movimento deles, e Adão sabia que cada segundo era uma chance de sobreviver e manter a vantagem. O dia seguinte amanheceu com uma vibração estranha na cidade. Os muambeiros em guarda começaram a perceber pequenos grupos correndo, gente cochichando, portas se fechando rápido demais. Algo estava para explodir e explodiu.
Por volta do meio-dia, um estalo seco ecoou pela cidade, seguido de um estrondo. Depois outro e outro. Bonés ergueu a cabeça. Ouviu isso? Não é briga de bêbado, questionou Bonés. Adaon estreitou os olhos, tentando identificar a direção. Explosões, pequenas mosquetes disparando em sequência, gritos. E então veio a confirmação. Um muambeiro correu até eles, suado, ofegante. Tá acontecendo! Os libertines atacaram um posto da milícia. Estão dizendo que foi a milícia que destruiu o depósito deles. Gritou o muambeiro. Adaon ficou em silêncio. Era exatamente o que ele queria, mas não assim tão cedo. No centro, a milícia estava tentando responder, mas os libertines atacavam em duas frentes distintas. Um pelotão de libertines atacando a torre de vigia da milícia, outro grupo cercando o quartel pequeno perto do porto. Vários mosquetes disparavam ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor. Bandeiras foram rasgadas, pólvora queimava no ar e pessoas correndo para dentro de casa. A notícia se espalhou e Louise saiu de dentro do galpão, com as luvas sujas de graxa e pólvora. Ela olhou para Adaon e Bonés. Não me digam, eles reagiram, disse Louise. Louise respirou fundo, avaliando cada barulho, cada direção. O líder dos libertines vai querer escalar isso até virar massacre. A milícia vai retaliar, e quando eles perceberem quem tirou proveito do caos, vão começar a procurar culpados. Continuou Louise. Adaon cruzou os braços, expressão dura. Deixa procurarem, a gente só precisa usar isso antes que vire um inferno maior do que já está. Disse Adaon. Louise assentiu. Pois então se preparem, isso aqui tá só começando. Disse Louise. Enquanto isso, barulho de cavalgadas vinham longe. Os três se viram ao mesmo tempo. Um destacamento da milícia avançava pela rua, com armas erguidas, indo na direção do bairro dos libertines. Adaon cerrou os dentes. O fogo que ele acendera finalmente tinha virado incêndio. O som de batalha entre milícia vs libertines ecoava pela cidade inteira. Tiros, gritos, pólvora queimando. Um caos vivo. Enquanto isso, no território dos muambeiros, tudo funcionava como um formigueiro militar. Muambeiros carregavam mosquetes, fechavam ruas com barricadas improvisadas, escondiam mercadorias, passavam instruções rápidas. Os veteranos organizavam grupos, jovens corriam levando mensagens. Era guerra e todos sabiam que Lucas odiava ficar na defensiva. Louise, com os cabelos presos, luvas cheias de fuligem e a postura de quem não vacila, empurrou a porta da base principal e marchou até Lucas. Situação: milícia atacando os libertines por duas frentes. Depósito dos libertines queimado. A milícia acha que foi provocação deles. Eles estão se matando, disse Louise. Lucas, que estava revisando mapas e rotas, ergueu os olhos devagar. E você trouxe o que eu te pedi? Perguntou Lucas. Louise jogou um pergaminho dobrado na mesa, mapas atualizados, rotas de fuga, pontos de vantagem dos muambeiros. E mais, mandei nossa gente seguir para a zona dos piratas. Os piratas estão em silêncio, mas não vão ficar. Se eles decidirem ajudar a milícia, ferrou de vez. Respondeu Louise. Lucas bateu a mão na mesa com força. Isso mesmo, só quero uma coisa: impedir que os piratas encham o saco. Se eles interferirem, tudo desmorona, disse Lucas. Já mandei 40 homens, as ordens são simples: travar qualquer rota dos piratas que vá para o centro da cidade. Se algum deles tentar ajudar a milícia, travem, intimidam, fazem eles recuarem, disse Louise. Lucas sorriu de canto. Boa garota, disse Lucas. Enquanto isso, muambeiros armados até os dentes chegavam às docas e becos dominados pelos piratas. Eles não atacaram, eles se posicionaram em lugares estratégicos, como nos galpões abandonados, no alto dos telhados e atrás de barricadas improvisadas bloqueando passagens estreitas. Os piratas perceberam rápido. Um deles, velho, barba trançada, cuspiu no chão. Que merda é essa? Desde quando o muambeiro manda aqui? Questionou o pirata. Ordem do Lucas, ninguém entra no centro hoje. Ninguém, respondeu o muambeiro. Os piratas olharam uns para os outros, irritados, mas não eram idiotas. Sabiam que um confronto agora podia virar massacre e custar negócios. Eles recuaram, xingando, mas recuaram.
Assim que terminou tudo com os piratas, Louis se voltou correndo para Lucas com novos relatórios enquanto sons de batalha continuavam ecoando ao longe. A central dos piratas está isolada. Eles podem reclamar, mas não vão se meter, disse Louis. Lucas sorriu satisfeito. Ótimo, agora deixem os libertines sangrarem. E deixem a milícia gastar pólvora, disse Lucas. Louis cruzou os braços. E quanto ao Roden, ele sumiu e voltou quieto demais. Boné está com ele? Perguntou Louis. Lucas franziu o senho. Depois eu cuido disso. Agora lembra o que Celara disse? Questionou Lucas. Sim, o líder dos libertines quer um acordo ou sangue. Respondeu Louis. Lucas respirou fundo e acendeu um cachimbo. Hoje eles vão receber os dois, um acordo e sangue, disse Lucas. Enquanto muambeiros, libertines e milícias se matavam, Crogá caminhava pelos becos estreitos como se fosse dona deles. Capuz baixo, passos silenciosos, olhar atento. Quando Crogá deu o sinal, quase 30 orcs surgiram pelas vielas da cidade como sombras musculosas, cada um carregando armas improvisadas, mangual, machado, espadas sem cabo, pedaços de metal. No mesmo instante, tiros da milícia ecoaram. Os orcs avançaram, não contra os muambeiros, mas contra os soldados que tentavam flanquear o território. O som era de guerra total, orcs derrubando soldados como bonecos, muambeiros usando os orcs como parede móvel, libertines recuando confusos, sem entender de onde vinham os reforços. No meio disso tudo, Crogá andava entre as brigas como se fosse invisível, dando ordens, apagando lanternas, cortando rotas, guiando ataques silenciosos. Não havia mais lados definidos, havia apenas zonas de tiro, becos ocupados, prédios queimando e centenas de pessoas correndo sem direção. No início, os libertines atacaram a milícia em 3 frentes, becos estreitos do setor leste, o mercado central e o cais. Os muambeiros, percebendo a oportunidade, avançaram juntos, mas com sua própria estratégia, golpes rápidos, recuos planejados, interrupção de rotas e domínio das pontes menores. A milícia, pega de surpresa, recuou para o centro da cidade. Mas os piratas, sempre oportunistas, observaram o caos do alto de suas guaritas improvisadas no porto e não demorou muito para entrarem no conflito. Primeiro foram os tiros de canhão leve do navio principal deles, ecoando entre os prédios como trovões. Depois, grupos de piratas armados até os dentes avançaram pelas docas, atacando qualquer um que estivesse ao alcance, libertines, muambeiros, milicianos, tanto fazia. A visão do ouro potencialmente roubável nublava qualquer aliança antiga. A cidade, que já era um monstro confuso, tornou-se um labirinto de fumaça e gritos. Os orcs avançavam como um bloco sólido, uma muralha viva em meio ao caos. Eles não tinham lado fixo, batiam em quem ameaçava suas rotas, seus mercados, seus esconderijos. Quando a milícia tentava empurrar os libertines para o bairro dos Tecelões, os orcs interrompiam. Quando os piratas tentavam flanquear os muambeiros no cais, os orcs se colocavam no caminho como um muro de músculos e ferocidade. E quando os libertines tentaram saquear um entreposto que, por acaso, também era usado pelos orcs ali, o inferno abriu de vez. O corpo a corpo explodiu com uma brutalidade animalesca, barracas viravam estilhaços. Janelas eram arrebentadas por corpos que voavam, machados orcs colidiam com sabres de piratas, enquanto mosquetes da milícia disparavam sem parar, riscando o céu de estalos e fumaça preta. A fumaça se espalhava tão densa que a tarde parecia noite. Chamas consumiam depósitos, casas e tavernas abandonadas. O reflexo laranja se espalhava pelos telhados como se um sol novo estivesse nascendo ali, um sol feito de incêndios. A cada esquina havia barricadas improvisadas, cadáveres recém-caídos, trilhas de sangue, armas largadas, caixas destruídas, mercadorias saqueadas. As ruas eram tomadas por civis correndo, tropeçando, fugindo de janelas que estouravam, portas que eram chutadas, vigas que caíam. O cheiro era um golpe, suor, pólvora, fumaça, madeira queimada e metal quente. Os libertines tentaram coordenar sua defesa, mas cada grupo fazia algo diferente. Alguns recuavam para o território principal deles, tentando proteger seu líder.
Outros avançavam descontrolados, tentando matar qualquer miliciano que viam. Os muambeiros, disciplinados e silenciosos, tentavam manter formação, mas até eles eram arrastados pelo caos. Suas carroças foram destruídas, suas rotas de comunicação cortadas, e eles precisaram abandonar o estilo discreto para se tornarem verdadeiros guerreiros urbanos improvisados. A milícia, outrora arrogante, começou a perder terreno rapidamente. Os libertines avançavam sobre eles pelas janelas e telhados. Os orcs quebravam suas barricadas como se fossem feitas de papel. E os piratas, com risadas histéricas, atiravam de longe com precisão assustadora. O porto virou uma zona de guerra naval improvisada, com navios piratas atirando contra armazéns controlados pelos libertines. As pontes do rio foram tomadas pelos orcs, que empurravam o combate para longe de seus territórios internos. O mercado central virou um labirinto de destroços, onde grupos das 3 facções lutavam sem saber ao certo contra quem. Havia áreas inteiras onde a visão era impossível de tanta fumaça, e nessas sombras, confrontos brutais aconteciam a poucos metros. A guerra tomava ritmo próprio, como se a cidade inteira tivesse criado uma consciência raivosa. No meio das explosões, das paredes desabando, dos tiros ecoando, dos gritos perdidos, dos canhões piratas varrendo quarteirões inteiros, cada facção começava a perceber: a luta já não era mais apenas por controle, honra, dívida ou vingança. E o caos ainda estava apenas começando. O ar do fim de tarde estava pesado de fumaça, pólvora e sangue. A guerra ainda rugia em alguns becos distantes, mas naquele pedaço da cidade, no cruzamento entre o território da milícia e o limite do bairro dos muambeiros, a luta cessara por alguns minutos, como se até o próprio caos tivesse parado para respirar. Muambeiros e libertines recuavam para se reagrupar, piratas gritavam ordens nos cais. Orcs caminhavam em formação pesada, empurrando destroços. E então, do alto de uma escadaria de pedra quebrada, surgiu a líder da milícia, armadura amassada, elmo torto, rosto sujo de fuligem e raiva. Ela segurava um mosquete na mão, não apontado ainda, mas pronto. Lucas, seu desgraçado vendido! Então é isso. Se uniu aos libertines? Questionou a líder. Os muambeiros ao redor se moveram inquietos, levantando mosquetes, mas Lucas ergueu uma mão mandando todos ficarem parados. Ele limpou o suor do rosto, ajeitou o casaco e deu um passo à frente. Vai tomar no meio do seu rabo com essa história de vendido? Eu nunca me juntei a libertine nenhum. Vocês é que provocaram essa merda toda. Respondeu Lucas. A líder da milícia deu uma risada seca, completamente incrédula. Ah, claro, a culpa é nossa. Como sempre, foi a gente que atacou nosso próprio depósito, né? Foi a gente que botou fogo na cidade. Questionou a líder. Lucas cuspiu no chão, furioso. Foi vocês que começaram essa porcaria com aquela armadilha no armazém leste. Vocês queriam roubar nossa mercadoria e ferrar com meu pessoal e achavam que ninguém ia reagir. Respondeu Lucas. Ela desceu 2 degraus, aproximando-se mais, os olhos cheios de desprezo. Você é um mentiroso desgraçado. A milícia não precisa de armadilha para humilhar tua gangue de traficantes de meia tigela. Disse a líder. Os muambeiros começaram a se irritar, murmurando, armando as armas. Louise, ainda suja de sangue de libertine, posicionou-se ao lado de Lucas com um machado curto na mão. Lucas abriu os braços como quem apresenta um espetáculo grotesco. Então, quem foi que estava com mosquetes apontados para 2 dos meus rapazes? Quem foi que deixou pólvora suficiente naquele armazém para explodir meio quarteirão? Quem foi que tentou emboscar a gente como se a cidade fosse playground particular? Questionou Lucas. A líder da milícia respondeu com pura veneno. Foi você que mandou lixos pro meu território. O armazém era nosso, a carga era nossa, e vocês não tinham nada que enfiar o nariz lá. Respondeu a líder. Lucas apontou o dedo para ela. Mentira! Aquele armazém estava sendo usado por vocês e pelos piratas para ferrar os libertines e ferrar a gente ao mesmo tempo. E você sabe muito bem, disse Lucas. O vento levou a fumaça e por um segundo permitiu ver os rostos de ambos claramente, os 2 líderes destruídos, cansados, exaustos, mas nenhum com um pingo de vontade de ceder.
A líder da milícia socou o corrimão da escadaria, fazendo faíscas saltarem. A cidade pegou fogo, Lucas. A merda toda desabou, e eu sei que você tem dedo nisso, gritou a líder. Você é que começou cavando covas para os seus próprios homens com essa guerrinha idiota de território. Se teus soldados não tivessem armado aquela emboscada, nada disso tinha acontecido, respondeu Lucas. Ela apontou o mosquete na direção dele, mas não disparou. Você vai pagar por isso, você e os libertines. Vou enterrar cada um de vocês, disse a líder. Lucas sorriu, um sorriso sem humor, sem alegria, só rancor puro. Entra na fila, minha querida, tem pirata, libertine, orc e até vendedorzinho de peixe querendo me matar hoje. Mas deixa eu te contar um segredinho, você vai ter que me matar 2 vezes para eu deixar minha cidade virar brinquedo da sua milícia de merda, respondeu Lucas. O caos recomeçou e os 2 líderes, mesmo separados por ódio, viraram instintivamente para seus homens, gritando ordens para sobreviver mais 1 minuto no inferno que aquela cidade se tornara. Adaon e Bonés estavam encostados atrás de uma carroça tombada, ambos cobertos de fuligem e poeira da pólvora. O barulho distante da batalha dava pequenas pausas, como se a própria cidade respirasse aos trancos. Por alguns segundos, o caos recuou. Só o cheiro de fumaça, sangue e madeira queimada permanecia. Bonés passou a mão pelo rosto, tremendo. Cara, isso saiu de controle, murmurou Bonés, quase sem voz, olhando para o horizonte onde piratas, milicianos, libertines e orcs se reorganizavam em pequenos grupos, preparando a próxima onda. Adaon continuava estranhamente tranquilo, olhos semicerrados, respiração estável, como se aquilo tudo fosse só mais uma terça-feira particularmente chata. Saiu de controle. Bonés, você lembra quando eu te contei sobre aquela história? Perguntou Adaon. Bonés piscou. Que história? Questionou Bonés. Adaon ergueu os olhos para o céu cinzento, como se falasse com alguma entidade invisível. Sobre o universo, sobre como ele me odeia, respondeu Adaon. Bonés fez uma careta. Isso lá foi história. Eu achei que você estava bêbado naquele dia, disse Bonés. Não, eu falei que o universo tem um fetiche esquisito comigo. Tipo, se eu tenho 2 escolhas, ele sempre empurra para pior. Se eu tô num lugar tranquilo, ele puxa a corda de um sino gigante e pá, o caos estoura, e se eu respiro fundo, ele joga um porrete na minha cabeça. Retrucou Adaon. Bonés olhou para ele como quem tenta decifrar um quadro abstrato pintado por alguém bêbado. Tá, isso tem a ver com agora? Perguntou Bonés. Adaon abriu um meio sorriso perigoso, quase infantil. Você acha mesmo que tudo isso aqui aconteceu porque o pessoal é burro? Não, aconteceu porque eu estou aqui, e o universo sempre dá um jeitinho de estragar qualquer dia meu, respondeu Adaon. Bonés encarou o amigo por longos segundos. Roden, você é doido, tipo, doido mesmo, disse Bonés. Adaon encolheu os ombros. A sanidade é um luxo, Bonés. E eu nunca tive esse tanto de dinheiro, respondeu Adaon. Foi então que Adaon fez um gesto quase imperceptível, um leve toque no cabo da faca. Depois o dedo passou pelo próprio pescoço e por fim apontou discretamente para a direita. Bonés seguiu o olhar sem mover a cabeça. Atrás de um muro quebrado, meio escondida na sombra de uma viga caída, estava Krogá. Apenas seus olhos refletiam a luz, atentos, afiados. Ela observava Adaon, esperando exatamente aquele sinal. Adaon manteve a expressão calma, como se apenas estivesse falando bobagens enquanto o mundo queimava. O que você acabou de fazer? Perguntou Bonés. Adaon respirou fundo, estalou o pescoço e ajeitou a espada. Há nada demais, só dei o recado para a pessoa certa, respondeu Adaon. Que recado? Perguntou Bonés. Adaon sorriu, aquele sorriso que precedia a destruição garantida. Você vai ver, respondeu Adaon. A respiração da cidade parecia prender-se por um instante, como se todos, milícia, piratas, libertines, orcs e muambeiros, sentissem algo prestes a acontecer, mas não soubessem o que. Apenas Adaon e Krogá conheciam o próximo passo daquele caos cuidadosamente alimentado. Krogá, ainda escondida atrás do muro quebrado, moveu-se como uma sombra viva.
Os dedos dela, grossos e marcados por cicatrizes antigas, encontraram um compartimento metálico sob as tábuas queimadas. Era rudimentar, improvisado e, para o desespero dela mesma, tinha 30% de chance de explodir na cara de quem ativasse. Ela praguejou baixo, em língua orc: "Se esse treco virar poeira, eu juro que volto só para puxar os pés do idiota que me pediu isso", murmurou Krogar. E então, pela coragem ou teimosia que só uma orquestra de anos de guerra poderia dar, ela girou a alavanca. O mecanismo rangeu, vibrou e não explodiu. Em vez disso, uma descarga abrupta expeliu para o ar um jorro espesso de gás esbranquiçado que se espalhou como uma nuvem rasteira. Em poucos segundos, o vento carregou o cheiro irritante e metálico direto para as fileiras da milícia e dos piratas que estavam mais próximos da linha de frente. Os milicianos começaram a tossir e tropeçar, esfregando o rosto, derrubando suas próprias fileiras no desespero. Os piratas, menos organizados, se espalharam como baratas atingidas por fumaça quente, alguns caindo de joelhos, outros derrubando armas, outros tentando arrastar companheiros cegos. E então, enquanto o caos se instaurava naquela confusão branca, outra peça do plano de Krogar se moveu. Da beira de um galpão destruído, surgiram 10 orcs. Pesados, silenciosos para orcs, o que significava apenas 2 ou 3 pancadas involuntárias, mas nada que chamasse atenção na balbúrdia geral. Eles avançaram em direção às baterias de canhões dos piratas. As bocas de ferro estavam carregadas, alinhadas e prontas para transformar a cidade em poeira no próximo disparo. Mas não viram nada. O gás já estava fazendo os piratas lacrimejarem, tropeçarem e baterem uns nos outros como se tivessem tomado rum com pólvora. Os orcs agiram com precisão cirúrgica, uma cena quase absurda, considerando que cada um tinha braços capazes de erguer barris inteiros como se fossem brinquedos. 2 ergueram troncos pesados e os enfiaram nas bocas dos canhões. Outros martelaram placas de metal dobradas, bloqueando o mecanismo de ignição. Um deles simplesmente sentou em cima de um canhão e esmagou o gatilho inteiro com o peso, resmungando satisfeito. Outro passou piche e areia nas partes móveis, imobilizando-as. Em menos de 1 minuto, todos os canhões estavam inutilizados. Não só obstruídos, mas agora verdadeiras bombas prestes a explodir se alguém tentasse disparar. Krogar observava tudo de longe, segurando o mecanismo fumegante que quase tinha matado ela. Adaon, do outro lado da rua, percebeu a movimentação dos orcs e o recuo desorganizado dos piratas. Ele relaxou os ombros, como quem vê um plano difícil finalmente encaixar. "O universo, seu filho da mãe, dessa vez eu ganhei", murmurou Adaon, mas ainda não sabia quanto tempo duraria essa pequena vitória antes do caos voltar a cobrar o preço. O chão ainda estava tremendo com o recuo desordenado dos piratas e da milícia, o gás se dissipando devagar como um fantasma vencido. Os muambeiros gritavam ordens, os libertines se reagrupavam atrás de barricadas improvisadas, orcs rosnavam atentos a qualquer movimento suspeito. E foi no meio desse silêncio irregular, não paz, mas uma pausa ofegante, que o som ecoou, o bater de botas, pesado, coordenado, avançando pela rua principal como se a própria cidade estivesse sendo marchada até virar poeira. Os libertines vinham em massa, homens e mulheres com mosquetes, pistolas de pederneira, lanças improvisadas, facões e aquela postura de quem não teme morrer porque já morreu por dentro muitas vezes. Bandeiras balançavam no vento, pretas e verdes, marcadas pelo símbolo da serpente. Na frente deles, com a calma de quem nunca se apressa, ele apareceu. O líder dos libertines, alto, ombros largos, casaco comprido de couro escuro batendo nas pernas e o olhar de quem estava cansado de aturar crianças brincando de guerra em seu território. Caminhava como se o campo todo fosse propriedade dele e, naquele momento, realmente parecia ser. Ao lado dele, Selara, suja de fumaça, mas com um sorriso no canto da boca, como se tivesse certeza de que a chegada deles mudaria o jogo. A voz do líder ecoou forte, sem gritar, mas com autoridade suficiente para calar meia cidade. "Chega!" gritou o líder dos libertines. A palavra atravessou o campo como uma chicotada. Até os orcs pararam,
Até os piratas recuaram um passo e até a milícia, mesmo engasgada e ardendo por causa do gás, baixou instintivamente as armas por um segundo. O líder deu mais alguns passos, parando bem no centro da rua destruída. Fitou Lucas à distância, depois olhou para os milicianos, para os piratas e para os próprios libertines atrás dele. Parem essa merda agora, se continuarem, eu acabo com todo mundo aqui. Libertine, muambeiro, miliciano, pirata, orc, quem estiver de pé, eu derrubo. Disse o líder dos libertines. Havia um silêncio pesado, denso. Os próprios ventos pareceram segurar a respiração. Eu tô cansado dessa palhaçada, cansado de emboscadas idiotas no armazém, cansado de milícia que acha que manda na porra da cidade, cansado de pirata que se mete onde não deve e cansado de muambeiro achando que pode negociar paz com tiro. Ou essa guerra acaba agora, ou eu prometo o chão dessa cidade vai beber sangue até vomitar. Continuou o líder dos libertines. Selara, atrás dele, ergueu o queixo e completou com um tom firme. Ele não está blefando, disse Selara. A tensão voltou a crescer, mas diferente da anterior. Agora era a tensão de uma pessoa só segurando o gatilho da guerra inteira. Lucas deu um passo à frente, ainda com a poeira da explosão do gás sob suas botas. O rosto dele estava sujo, o cabelo desgrenhado e a respiração firme, daquele jeito teimoso que só ele tinha. Ele ergueu a voz, mirando o líder dos libertines primeiro, mas falando para todos ouvirem. A gente só tá nessa por um motivo, ferrar a milícia e os piratas se eles insistirem em invadir o território dos libertines. Vocês que começaram essa merda, não foram vocês que armaram aquele teatrinho nojento no armazém? Não foram vocês que tentaram ferrar meus homens? Então agora aguentei o preço, disse Lucas. A líder da milícia, ainda tossindo restos do gás, levantou a espada, os olhos ardendo de raiva. Arregar! Nós não vamos recuar por causa de meia dúzia de contrabandista e bando de bandido decadente. A milícia não se curva para criminoso, gritou a líder. Do lado dela, um capitão pirata, com a bandana rasgada e a barba chamuscada, deu uma gargalhada seca e ergueu uma pistola de pederneira. Concordo! Vocês acham que vão botar medo na gente? Invadiram nossas rotas, cortaram nossos portos, entupiram nossos canhões. Pirata não recua, cacete! Gritou o pirata. Os libertines atrás do líder murmuraram, armas subindo alguns graus. Os muambeiros fizeram o mesmo. A tensão era tão grossa que dava para pegar com as duas mãos. E então os orcs falaram, um deles, enorme, armadura de couro batida, os olhos dourados e atentos, avançou quebrando o silêncio com um rugido seco. Nós não temos lado nessa briga idiota, mas se a guerra continuar nós seremos os primeiros a arrancar cabeça de quem der o próximo tiro. Entenderam? Disse o orc. O campo inteiro ficou mudo, a líder da milícia travou o maxilar. O pirata abaixou levemente a pistola. Lucas respirou fundo. Os libertines se mantiveram tensos, mas imóveis. E o líder dos libertines, lá no centro, cruzou os braços lentamente e disse, quase satisfeito, parece que até os orcs estão com mais cérebro do que vocês quatro juntos. Disse o líder dos libertines. A poeira ainda pairava no ar e o cheiro de pólvora queimava o nariz de todo mundo. Mas aos poucos, como se um taciturno acordo silencioso surgisse, as armas foram abaixando, não guardadas, apenas baixadas. Cada líder deu alguns passos até o centro daquele campo de ruínas fumegantes. A multidão abriu espaço, o círculo se formou, no meio, apenas 4 figuras. Lucas, dos muambeiros, com o senho franzido e o facão na mão, mas sem apontar. A comandante Mirva, líder da milícia, com a capa queimada e a espada apoiada no chão. Crantur, o capitão pirata, com a camisa rasgada e um sorriso debochado no canto da boca. E Grumar, o orc veterano, imponente, o único que realmente parecia calmo. Atrás deles, seus homens observavam com nervos à flor da pele. Bastava um movimento errado e a guerra voltaria. No centro, o primeiro a falar é Grumar. Ele olhou para cada um e respirou fundo. Agora vocês conversam aqui, sem gritar, sem apontar arma. Se alguém levantar a voz, eu levanto o machado. Disse Grumar. Mirva estreitou os olhos, mas não recuou.
Lucas ergueu as mãos como quem diz calma, calma. Crantur deu uma risadinha curta. Ótimo, já que estamos aqui, vou ser clara, a milícia não vai tolerar gangues fazendo o que bem entendem na cidade. Os libertines sabiam que a mercadoria dele estava interferindo no nosso trabalho, e os moambeiros resolveram brincar de justiceiros. Disse Mirva. Lucas sorri de canto, aquele sorriso de provocação. A merda no armazém começou com vocês armando emboscada para meus rapazes. Se quer apontar dedo, aponta pro espelho. Respondeu Lucas. Mentira, seus homens estavam roubando armamento que não era de vocês. Retrucou Mirva. E os libertines estavam enchendo o bolso com bebida roubada. E vocês, milícia, tentaram vender parte da carga para nós. Não se façam de santos, rebateu Crantur. Mirva rosna. Eu nunca negociei com piratas. Disse Mirva. Não você, mas seus oficiais, sim. Me venderam 4 barris e ainda tentaram passar a perna. Respondeu Crantur. Lucas dá um passo à frente. Chega de conversa fiada, tá todo mundo ferrado aqui. A cidade tá um caos. Libertines correndo atrás de vocês, milícia matando qualquer um armado, piratas fazendo retaliação nos portos e meus homens perdendo gente por culpa de vocês. Disse Lucas. Por culpa de vocês, Lucas. Vocês se meteram onde não deviam. Se vocês não tivessem se intrometido naquele armazém, nada disso tinha acontecido. Retrucou Mirva. Lucas perde a paciência e aponta o dedo. Crantur interfere com um tom sarcástico. Ah, ótimo! Vamos brincar de quem cagou primeiro, porque se for isso, eu tenho uma lista longa. Interrompeu Crantur. Grumar ergue a mão. O silêncio cai de novo. Até os pássaros parecem se calar. Vocês vão se matar e quando a cidade virar cinzas não vai sobrar nada. Nem porto, nem comércio, nem milícia, nem piratas e nem gangue nenhuma. Disse Grumar. Grumar olha cada um nos olhos, como quem avalia se ainda existe juízo ali dentro. Vocês todos querem sobreviver, certo? Então resolvam agora. Continuou Grumar. O círculo se fecha, a tensão aumenta. Cada líder respira fundo. Mirva olha ao redor. Vê que sua milícia está em menor número depois do gás e do ataque surpresa. Crantur observa seus piratas feridos, sem canhões, sem vantagem. Lucas, apesar de furioso, vê que continuar lutando pode destruir tudo o que construiu. Grumar fica parado no centro, imponente como uma estátua viva, esperando. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele bufou e passou a mão no cabelo cheio de poeira. Vamos parar com esse teatrinho? As bebidas roubadas dos libertines já estão pagas. Juder pagou a dívida dele, ou melhor, pagou vocês, né? Então esse assunto acabou, disse Lucas. Selara, braço direito dos libertines, ergueu uma sobrancelha com aquele sorriso de quem sempre sabe mais do que deveria. Acabou? É assim que você resolve? Ah, o morto pagou, vida que segue. Lucas, meu bem, isso não paga a humilhação. E não apaga o fato de que seus 2 rapazes meteram bala no armazém que era para ser nosso. Disse Selara. Lucas revira os olhos. Minha equipe só se defendeu. A milícia armou uma emboscada e vocês estavam de conchinha com eles. Não venha bancar a vítima, retrucou Lucas. Mirva, líder da milícia, cutuca o peito de Lucas com o dedo, de longe, mas o gesto estava lá. Não jogue a culpa na milícia, vocês sempre foram um tumor nessa cidade. E agora querem posar de inocentes? Questionou Mirva. Lucas dá um sorriso torto, quase provocador. Tumor, se a milícia fosse cirurgiã, a cidade já tinha morrido na maca. Respondeu Lucas. Crantur, o pirata, bate palmas devagar e sarcásticas. Eu gosto desse cara, ele tem estilo, mas estilo não paga prejuízo. Você quer falar de bebida? Os libertines querem dinheiro, a milícia quer compensação e nós, piratas, queremos ouro. Disse Crantur. Mirva rosna. Ninguém vai receber nada enquanto essa cidade estiver pegando fogo. Disse Mirva. Discordo, a gente veio negociar paz. E paz, meus queridos, não é barata. Disse Selara. Lucas explode, ele dá um passo para frente e aponta o facão pro chão. Não vou assinar merda nenhuma. Eu não temo a milícia, não temo vocês, libertines. E muito menos temo pirata, ainda mais sem canhão. Se querem acordo, ótimo. Se querem guerra, tentem a sorte. Disse Lucas.
Selara estreitou os olhos, Mirva cerrou o maxilar, os piratas se entreolharam. E então o único que parecia realmente lúcido se pronunciou. Grumar, o orc, bate com o cabo do machado no chão. Basta, vocês falam muito, falam demais, ninguém aqui está em posição de exigir nada. Disse Grumar. Os outros líderes olharam para ele como se fosse a primeira vez que percebiam sua presença. Vocês querem ouro, querem compensação, querem vingança? Vocês só vão conseguir morte se continuarem. Continuou Grumar. Mirva cruza os braços e bufa. Então o que você sugere, orc? Perguntou Mirva. Grumar olha para a cidade destruída ao redor. Primeiro, parar o conflito agora. Segundo, limpar essa bagunça. Terceiro, vocês querem pagamento. Que tal deixarem para discutir ouro depois que todos pararem de se matar? Respondeu Grumar. Os piratas sussurram entre si. Selara suspira. Lucas coça a nuca e Mirva inclina a cabeça. Esse orc tem razão. Não dá para contar moedas quando estamos pisando em cadáver. Disse Crantur. Então, temos uma trégua provisória? Perguntou Selara. Eu chamaria de uma suspensão temporária. Nada de ataques, nada de retaliações. Respondeu Mirva. Todos olham para Lucas. Ele respira fundo, olha para o lado, onde Adaon observa tudo como se estivesse prestes a vomitar de tensão. Tá, mas que fique claro, não é paz. É só um intervalo, disse Lucas. Selara sorri, Mirva assente com a cabeça e Crantur levanta uma garrafa quebrada como em brinde. Grumar faz o gesto mais sensato, dá um passo atrás, aliviado. A guerra não acabou, mas por um instante a cidade respirou. A fumaça da cidade ainda subia em colunas tortas quando cada facção começou a se dispersar, lenta e desconfiadamente, voltando aos seus territórios. O intervalo declarado por Lucas não era exatamente paz, era só um respiro antes de outra tempestade. Porém, para Adaon, bastava. Adão se afastou sozinho, fingindo que estava indo apenas observar, mas cada passo que dava era calculado. Dobrou uma esquina destruída, atravessou um beco onde um lampião quebrado ainda faiscava, e ali no ponto mais escuro, quase invisível, Crogar saiu das sombras. Ela tirou o capuz, revelando o rosto tenso. Então funcionou, disse Crogar. Adaon puxou o ar devagar, cansado, físico e mentalmente. Funcionou, algum milagre. Aquele gás, os canhões, a confusão, tudo se encaixou. Disse Adaon. Crogar olha para os lados, certificando-se de que ninguém os seguiu. Isso vai adiantar a chegada do rei, Adaon. Agora é só questão de horas até ele fazer a movimentação final. E quando o rei chegar com tropas, nós não podemos estar aqui, disse Crogar. Adaon abre um sorriso cansado, quase irônico. Você vai fugir, eu sei, respondeu Adaon. Adaon, corrigiu Crogar, firme, mas Adaon balança a cabeça. Não, eu ainda tenho uma coisa para resolver aqui, retrucou Adaon. Crogar estreita os olhos, irritada e preocupada ao mesmo tempo. Adaon, você já fez mais do que o suficiente. Você infiltrou, enganou, sobreviveu a 3 gangues, começou uma guerra e ainda por cima a manipulou. O que mais você acha que tem para acertar? Perguntou Crogar. Adaon olha de lado para o território dos muambeiros, os rostos, os nomes, Lucas, Bonés e Louis. Gente que ele enganou e que confiou nele. Eu não posso ir embora sem resolver isso. Preciso garantir que quando o rei chegar, eles não sejam massacrados de surpresa. Respondeu Adaon. Crogar fecha os olhos por um instante, frustrada, mas entende. Adaon, se você ficar mais tempo, você vai perder o disfarce. E se descobrirem quem você é, disse Crogar. Eu sei, mas já fui um idiota até aqui. Só preciso manter o papel mais um pouco. Respondeu Adaon. Crogar aperta o maxilar. Então termina logo e depois vem me encontrar no ponto combinado. Não inventa de morrer agora, Adaon, disse Crogar. Adaon dá uma risadinha curta. Eu prometo tentar, respondeu Adaon. Eles trocam um último olhar, cúmplice, tenso, cheio de coisas não ditas, e Crogar recua para as sombras, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Adaon segue em direção ao território dos muambeiros, pronto para enfrentar o que faltava antes da tempestade final. A madrugada estava pesada, densa, silenciosa demais, o tipo de silêncio que só nasce depois de um grande conflito. Era o momento perfeito para Adaon terminar o que precisava.
Adaom avançou pela área dos muambeiros como um fantasma. Evitou guardas, tomou becos alternativos e quando chegou à viela que dava para o depósito onde Lucas e os outros deixavam seus pertences, ele abriu a bolsa de couro. Dentro dela, envolta de um tecido grosso e manchado, tinha a cabeça de Serala que Adaom cortou enquanto ela dormia momentos antes de chegar ali. Adaom deixou a cabeça sobre a mesa de madeira, cuidadosamente posicionada, como se estivesse encarada. Ao lado, depositou uma carta longa, escrita com uma caligrafia propositalmente apressada. E a seguir, deixou as provas plantadas, mapas falsificados, marcas de sapatos dos libertines copiados, selo falsificado da milícia e documentos manipulados mostrando que as 3 facções estavam preparando um ataque combinado contra os muambeiros. A carta dizia: Lucas, Louise, Boné Serala foi capturada e morta enquanto tramava sua ofensiva com a milícia e os piratas. Eles vêm para vocês na próxima lua. Vocês sempre souberam que ela odiava o território de vocês. Agora tem a prova. Fujam da cidade enquanto podem. Não há honra em morrer por um território que já foi vendido. Adaom deixou um último detalhe, marcas de pegadas simulando que alguém havia chegado às pressas para entregar tudo antes de ser perseguido. Adaom apagou seus rastros e desapareceu antes que qualquer vigia fizesse ronda. No ponto marcado, atrás das ruínas da antiga muralha, Crogá já o esperava. Ela andava de um lado para o outro, impaciente, até que ele surgiu entre as sombras. Até que enfim, está inteiro? Perguntou Crogá. Inteiro o suficiente, fiz o que precisava. Respondeu Adaom. Então, eles correram para o matagal que levava ao antigo túnel de drenagem, um dos poucos caminhos que levavam para fora da cidade sem passar pelos guardas da coroa. Ao longe, as primeiras tochas da guarda real começaram a brilhar na estrada. O rei estava chegando, o cerco começaria em minutos. Eles entraram no túnel, pedras caindo, água pingando dos tetos, respiração acelerada ecoando. E quando emergiram do outro lado, já fora dos limites da cidade, ela abriu um sorriso de puro alívio. Conseguimos, disse Crogá. Adaom olhou para trás, para a silhueta da cidade prestes a ser engolida por tropas reais. Conseguimos por enquanto, disse Adaom. Crogá deu um leve empurrão em seu ombro. A partir daqui é estrada longa, mas longe dessa bagunça, disse Crogá. Adaom finalmente sorriu e juntos sumiram pela trilha sob o luar, enquanto atrás deles, a cidade que quase os engoliu se preparava para um novo inferno. Quando finalmente voltaram para Nova Garande, o clima era outro, não havia mais o cheiro de pólvora e sangue, nem o peso constante de facções prestes a se matar. Em vez disso, havia vento frio, bandeiras da coroa tremulando e guardas observando com postura rígida. Crogá manteve o capuz baixo enquanto Adaom seguia firme, exausto, mas determinado. Ele caminhou direto para o castelo, direto para o rei. O salão parecia ainda maior depois de tudo o que passaram. Colunas altas, luzes douradas, tapeçarias antigas e no topo da escadaria, sentado no trono, estava o rei sério, cansado e irritado pela carta anterior que recebera de seus mensageiros. Quando Adaom foi anunciado, o rei ergueu o queixo levemente, como quem finalmente vê a peça que faltava. Então finalmente voltou, espero que tenha trazido mais do que desculpas, disse o rei. Adaom avançou até o centro do salão, ajoelhou-se com o joelho direito ao chão e abriu a sacola de couro. Dentro dela estavam mapas, anotações, relatórios, diagramas dos territórios, posições de milícias, rotas de contrabando, caminhos secretos, relações internas das facções, armamentos, estoques, lideranças, fraquezas, tudo compilado por Adaom ao longo da convivência direta com libertines, muambeiros, piratas e orcs. Ele colocou tudo diante do rei como um tributo de guerra. Majestade, aqui está tudo: rotas de suprimentos, caminhos subterrâneos, locais de munição, pontos fracos das defesas, estruturas internas, traições, alianças instáveis, lideranças principais. Cada detalhe, disse Adaom. O rei inclinou-se para frente, interessado. A situação na cidade estava prestes a explodir e explodiu. Fiz o que pude para evitar um massacre total.
Manipulei as forças locais, obriguei recuos estratégicos e causei dispersão. Quando deixamos o território, a guerra estava se desfazendo em caos. Continuou Adão. O rei ergueu uma das folhas, analisando com olhos treinados. Você reuniu isso sozinho? Perguntou o rei. Com ajuda, mas assumo responsabilidade total. Respondeu Adão. Crogá, quieta e oculta atrás dele, apenas cruzou os braços, observando tudo sem se manifestar. O rei continuou folheando os documentos, a tensão em seu rosto mudando gradualmente para satisfação fria. Essas rotas subterrâneas eu nem sabia que existiam, murmurou o rei. Nem seus generais sabiam, majestade. As facções esconderam isso por décadas. Disse Adão. O rei levantou-se, descendo os degraus até ficar a poucos passos de Adão. O rei analisou por longos segundos, estudando como um soldado estuda um inimigo desconhecido. Você fez mais do que pedi e mais do que muitos nobres fariam, disse o rei. O rei virou-se para seus generais. Preparem tropas, marcharemos antes da próxima lua cheia. Com essas informações, recuperaremos tudo em uma única investida, ordenou o rei. Os generais concordaram imediatamente. E então o rei voltou-se novamente para Adão. Quanto a você, não sei se devo recompensá-lo ou investigá-lo profundamente. Você trouxe informações valiosas demais para um simples aventureiro, disse o rei. Adão permaneceu quieto. Por ora ficará sob minha supervisão direta. E talvez, apenas talvez, você tenha salvo centenas de vidas, concluiu o rei. O tempo passou, e quando Adão e Crogá saíram do salão, Crogá finalmente soltou o ar que estava prendendo. Adão, você encara o rei como se fosse um velho vizinho mal-humorado, disse Crogá. Adão sorriu de lado. Eu encaro todo mundo da mesma forma. Se tentarem me matar, eu corro. Mas até lá fizemos o que devíamos, respondeu Adão. Crogá encostou-se à parede, relaxando. E agora? Perguntou Crogá. Adão olhou para o horizonte, para a cidade distante que haviam deixado em caos. Agora o rei vai fazer o que sempre faz, e nós vamos decidir se queremos continuar sendo peças dele, respondeu Adão. E juntos deixaram o castelo para pensar no próximo passo, porque, depois de todo aquele inferno, ainda havia muito a ser decidido. A névoa da manhã ainda se erguia sobre os telhados de Nova Garande quando Adão e Crogá, coberta de cicatrizes de guerra e um humor que variava entre quase amigável e arrasando cidades, esperavam na praça central. O sino do castelo já havia tocado 2 vezes, mas nenhuma notícia vinha ainda do rei. Adão, inquieto como sempre, batucava os dedos na adaga presa à cintura. Devíamos ter fugido enquanto dava tempo, Adão murmurou, cruzando os braços. Eu não fujo, mas se quiser correr, eu espero você tropeçar para te carregar de volta, respondeu Crogá. O silêncio durou mais alguns instantes, quebrado de repente por passos pesados, seguidos de uma voz muito familiar. Adão, seu miserável, disse Loran e Dervin ao mesmo tempo. Adão deu um pulo tão alto que quase escalou Crogá, e então surgiram, marchando em passos descoordenados, mas com orgulho exagerado, Loran e Dervin, agora vestidos com armaduras brilhantes, capas vermelhas e expressões de quem acreditava que tinha metade da inteligência que realmente possuía, e essa metade ainda estava de férias. Olhem só quem voltou para a civilização, o ladrãozinho mais querido do reino, disse Loran. E a orc mais assustadora que eu já vi na vida, completou Dervin, sorrindo com todos os dentes tortos. Adão, ainda surpreso, suspira. Já faz um tempo. O que vocês estão fazendo com essas roupas de oficiais? Perguntou Adão. Loran bateu no peito, orgulhoso. Agora somos oficiais do exército, meu amigo, respondeu Loran. Dervin assentiu. Oficiais importantes, de verdade, com deveres militares, importantes, complementou Dervin. Quantas vezes vocês praticaram essa frase? Adão perguntou. 6, respondeu Loran. 9, corrigiu Dervin. Loran olhou para Dervin. Decide, idiota, disse Loran. Mas você que falou 6, disse Dervin. É você que não sabe contar, disse Loran. Adão suspirou e Crogá cruzou os braços. Vocês vieram dar algum recado ou só confundir a atmosfera? Perguntou Crogá. Os 2 oficiais se entreolharam, lembrando de repente que tinham uma missão. Loran pigarreou, assumindo postura formal. Adão,
por ordem de Sua Majestade, o rei de Varsilia, estamos aqui para transmitir uma mensagem oficial. Respondeu Loran. Dervina abriu um pergaminho ao contrário, virou de novo e finalmente encontrou o lado certo. Primeiro, o rei agradece profundamente por seus serviços prestados ao reino. Disse Dervine. Segundo, como reconhecimento, Sua Majestade concede a você 20.000 moedas de ouro. Continuou Loran. Dervine ergueu um saco pequeno, claramente não contendo 20.000 moedas. Adão arregalou os olhos. Crogá levantou uma sobrancelha, impressionada pela primeira vez no dia. Loran então deu um tapinha no ombro de Adão. E por último, mas talvez mais importante, Sua Majestade concede a você um perdão real completo. Disse Loran. Dervine completou, lendo com voz alta e solene: todos os crimes, delitos, roubos, furtos, falsificações, invasões, arrombamentos, atividades questionáveis, acordos duvidosos e eventuais traições cometidas por Adão de Varsilia estão oficialmente apagados dos registros. Completou Dervine. Crogá deu uma gargalhada grave, sacudindo as tranças pesadas. Veja só, ladrão, agora você é um herói limpo. Um herói cheirando a papel de rei. Zombou Crogá. Adão respirou fundo, quase sem acreditar. Então eu não tenho mais dívidas com a lei. Nada, nem uma cela me esperando. Questionou Adão. Dervine sorriu. Nada, você está livre, Adão. Respondeu Dervine. Loran abriu os braços como se fosse um mestre de cerimônias. Livre, rico e oficialmente respeitável, disse Loran. Adão sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso verdadeiro, leve, quase menino. Um tempo depois, Loran e Dervine desapareceram pela rua, discutindo mais uma vez sobre quem era o responsável por saber o caminho de volta. Adão e Crogá caminhavam lado a lado pela estrada, os bolsos cheios de ouro, a reputação mais ou menos limpa e um silêncio confortável entre eles, coisa rara considerando que geralmente um estava reclamando e o outro rosnando. Ronei surgiu à frente, pequena, movimentada, com cheiro de pão fresco e ferrugem de porto. Foi ali que, depois de algumas semanas, eles compraram uma casa. Pequena, meio torta, mas com um quintal grande o bastante para Crogá treinar e para Adão fingir que ajudava a arrumar. Numa noite fria, quando o vento batia nas janelas e a lareira estalava, Adão estava sentado afiando a adaga, hábito que ele nunca perderia, quando percebeu que Crogá o encarava faz tempo, imóvel, expressão séria. Tá tudo bem? Você tá fazendo aquela cara de vou matar alguém? Perguntou Adão. Crogá permaneceu quieta por 2 segundos que pareceram horas. Eu preciso dizer uma coisa. Respondeu Crogá. Adão desistiu da adaga e ergueu as sobrancelhas. Crogá soltou um suspiro profundo, talvez o mais humano que ela já dera desde que ele a conhecia. Adão, eu gosto de você, disse Crogá. Adão ficou paralisado, como se alguém tivesse puxado seu cérebro para outra dimensão. Você gosta de mim? De mim mesmo? Do Adão? Esse Adão aqui na sua frente? Questionou Adão. Sim, você é irritante, fraco, fala demais, mente demais e ainda fica tentando me ensinar piadas idiotas. Mas eu gosto, respondeu Crogá. Adão piscou, tentando entender onde aquilo ia chegar. E eu sei que você seria um marido horrível e um péssimo pai. Continuou Crogá. Adão ergueu uma sobrancelha. Crogá aproximou-se, abaixando-se até ficar com o rosto perto do dele. A diferença de tamanho sempre o deixava meio nervoso. Eu só quero ficar com você, concluiu Crogá. Adão engoliu seco. Essa era o tipo de declaração que, vinda de qualquer outra pessoa, ele teria fugido pela janela. Mas ali, com Crogá, ele sentiu algo que não sentia desde antes de sua vida ter virado uma mistura de crimes, prisões e fugas por telhados. Crogá, eu não sei ser bom nisso, em ficar, em ser de alguém, disse Adão. Crogá deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que poderia iniciar guerras. Pode deixar que eu te ensino, respondeu Crogá. Adão riu baixinho. Tá, mas se eu for embora um dia? Perguntou Adão. Eu te trago de volta igual saco de batata, respondeu Crogá. Adão suspirou profundamente, derrotado. Isso é assustadoramente romântico, disse Adão. Crogá estendeu a mão, enorme, calejada, quente. Adão colocou a dele por cima, pequena, nervosa, mas sincera. Tá bom,
Eu vou ficar aqui com você e tentar melhorar, disse Adão. Krogar sorriu, finalmente, como se aquele fosse o único acordo que ela precisara na vida. Isso, só nós dois, disse Krogar. Então, Adão e Krogar continuaram junto por alguns anos, e numa manhã que começava como sempre, galo berrando, porta rangendo, e Adão acordando com a sensação de que alguma coisa pesada estava sobre seu peito. Krogar, você tá em cima de mim de novo? Perguntou Adão, até que uma vozinha respondeu. Papá, acorde, disse um pequeno. Adão abriu um olho e viu o híbrido, seu filho de 3 anos, sentado alegremente em cima das costelas dele. O menino tinha pele clara com manchas esverdeadas, 2 presas pequenas despontando e cabelos castanhos bagunçados. Era basicamente uma versão miniatura de destruição ambulante, herdado de ambos os pais. Meu pequeno terror, você vai me matar antes da adolescência, disse Adão. Da cozinha, Krogar gritou. Esse é ele te matar. Lembre, foi você que escolheu isso, disse Krogar. Adão suspirou, carregando o menino nos braços enquanto tentava manter o equilíbrio. A menina, humana, tranquila como um anjo, a cara de Adão quando criança, dormia pacificamente no berço. Krogar estava fazendo o café da manhã e cada ingrediente parecia estar lutando pela vida, panelas batendo, facas afiadas voando de um lado a outro e a orc murmurando coisas em linguagem orc que, provavelmente, não eram apropriadas perto de crianças. Adão colocou o filho na mesa e tentou beijar Krogar na bochecha. Ela desviou. Se chegar tão perto de mim enquanto seguro uma faca quente, perco a mão ou você perde o nariz, disse Krogar. Romântica como sempre, respondeu Adão. Ela revirou os olhos, mas um leve sorriso apareceu. Anda, toma o café e vai trabalhar. Não quero reclamação do dono da taverna igual ontem, disse Krogar. Adão ergueu as mãos defensivamente. Eu não estava reclamando, eu estava explicando calmamente que o barril estava mal posicionado e quase caiu em cima de mim, respondeu Adão. Um tempo depois, Adão chegou na taverna que ficava a 2 ruas dali, sempre cheia, sempre barulhenta, e ironicamente Adão era bom no que fazia. O antigo ladrão virou garçom, entregador, limpador de mesas e às vezes até mediador de brigas, o que normalmente significava: parem de brigar agora ou eu chamo a minha mulher, gritou Adão. Funcionava, ninguém queria enfrentar Krogar. Naquela manhã, o dono da taverna, um homem barrigudo chamado Faros, o cumprimentou. Adão, finalmente chegou! Achei que tinha sido devorado pelas crianças, disse Faros. Elas tentaram, respondeu Adão. Ótimo, ótimo. Pegue as mesas 9, 10 e 11. E se alguém começar briga, você sabe, disse Faros. Adão sorriu de lado e assim Adão passava o dia servindo hidromel, limpando o chão, contando trocados, contando piadas ruins para os clientes e surpreendentemente sendo responsável. Algo que ele jamais imaginou. Às vezes parava na porta da taverna, olhava para o céu e pensava: se alguém me dissesse anos atrás que eu ia virar trabalhador honesto, eu teria roubado essa pessoa por insulto. Quando Adão voltava para casa, cansado mas feliz, via sua mulher orc no quintal, regando plantas como se estivesse prestes a desafiar o mundo inteiro para um duelo e suas crianças brincando perto dela. O menino tentava levantar uma pedra do chão para jogar longe. A menina observava calmamente com um boneco na mão, claramente a mais sábia da família. Adão se aproximou. Cheguei, disse Adão. Krogar virou-se para ele com um olhar que, ao longo do ano, Adão aprenderá a interpretar. O olhar de alguém que não dizia em voz alta, mas significava: voltou vivo, bom. O pequeno híbrido correu para o pai e pulou no peito dele. A menina segurou na mão de Adão com calma. Adão olhou os 3, olhou para a casa e olhou para Krogar, que apesar de toda a brutalidade do mundo, parecia mais feliz ali do que em qualquer campo de batalha. E então sorriu, sincero, talvez pela primeira vez em anos. Sabe, Krogar, acho que finalmente tomei jeito, disse Adão. Krogar fez um grunhido suave, quase um ronronar de orc. Até que demorou, respondeu Krogar. Adão abraçou a família, enquanto o sol se punha atrás das colinas. E assim, o ladrão improvável, a guerreira feroz, o filho híbrido barulhento e a menina serena
permaneceram em Ironês, vivendo uma vida pacífica, barulhenta, caótica e estranhamente perfeita. Um final que ninguém teria previsto, muito menos Adão. Fim.